Passamos a palavra nesse momento ao senador Álvaro Dias. Senhor presidente, venho à tribuna para relatar a viagem que fiz ao Paraguai no último final de semana para encontro com brasileiros que lá vivem e com lideranças paraguaias do Executivo e do Legislativo. Reuni-me com brasiguaios na cidade de Foz do Iguaçu e trago deles a manifestação de apoio à decisão política do Congresso do seu país, que concluiu pelo impedimento do presidente Lugo, conferindo imediatamente a posse ao vice-presidente eleito como seu substituto, o presidente Frederico Franco. A manifestação dos brasileiros é de confiança nas possibilidades que terão a partir de agora de trabalhar e produzir em paz. Muitos deles, há muitos anos, contribuindo para que o Paraguai se desenvolva. Estive também no Paraguai, em Ciudad del Este, a convite da prefeita Sandra Irum e de seu marido Javier Zacarias Irum, que é candidato à presidência da República nas eleições de abril do próximo ano. Nos reunimos com algumas autoridades do Executivo e do Legislativo paraguaio, que apresentaram as razões desta decisão política e, mais do que isso, rechaçaram com veemência as insinuações de que no Paraguai houve um desrespeito ou uma afronta ou uma violência à ordem democrática constituída. Ao contrário, afirmam enfaticamente que o julgamento político se deu de conformidade com os preceitos constitucionais vigentes, com suporte no artigo 225 da Constituição paraguaia, a adoção de um regulamento que possibilitou o julgamento político com celeridade. E é bom destacar que mesmo quem votou a favor do presidente Lugo reconheceu a legitimidade, constitucionalidade e transparência do processo adotado pelo Parlamento. É bom destacar também que o próprio presidente Lugo, em seu discurso, afirmou que se submeteria ao julgamento do Parlamento e, depois do impeachment, declarou que aceitava a decisão política do Congresso do seu país e sairia pela porta grande para continuar prestando a sua contribuição ao país onde fosse chamado. E ao que soube no Paraguai, o presidente Lugo já está em campanha para o Senado do seu país e já articula a candidatura do seu candidato à presidência da República, um comunicador da TV paraguaia. Quais foram as razões elencadas pelos parlamentares da Câmara dos Deputados que propuseram ao Senado o processo de impeachment? Primeiro, que nos quartéis ocorriam atos políticos de jovens paraguaios e estrangeiros, ligados a organizações de esquerda. Segundo, que as invasões de propriedades ocorriam com apoio de forças públicas, não só com a complacência do governo e do seu presidente, mas com a cumplicidade e participação. Que havia visível insegurança pública. A população não possuía segurança jurídica e temia por atos de violência. O estímulo à luta de classes, ações de grupos guerrilheiros, o grupo denominado EPP,
Exército Popular do Paraguai, promovendo inclusive sequestros. Este era o cenário que antecedia a uma decisão política de importância que alcançou repercussão internacional. Esse golpe não existiu. Havia um clima de tensão social, reiterados episódios de violência, estimulados por um discurso que promovia a luta de classes. Se instalou no Paraguai um movimento orquestrado por organizações campesinas, por setores políticos integrantes do Poder Executivo, com o apoio do presidente da República, que semeava insegurança e violência. Este era o clima no Paraguai. Infelizmente, o tempo é escasso e eu não terei a oportunidade de expor tudo o que gostaria, porque fui ao Paraguai para ouvir, não apenas as autoridades, nas ruas, ouvir a população. E o que recolhi? Os militares estão nos quartéis, os estudantes estão nas escolas, os trabalhadores estão no trabalho. Reina a paz e a tranquilidade absoluta no país vizinhos. Nas ruas, nos quartéis, nas escolas, nas indústrias e nos estabelecimentos comerciais onde o povo trabalha. E, sobretudo, no campo, onde especialmente os brasileiros que lá vivem sentem que estão iniciando um novo tempo de tranquilidade para o trabalho e para a produção. Portanto, o Paraguai está em ordem e na paz. O que não se justifica é esta afronta à soberania de uma nação livre, que tem que decidir o seu próprio destino com base na legislação vigente. A Constituição foi respeitada. Houve transparência, houve quase que unanimidade de uma decisão democrática. A Suprema Corte do país validou a decisão do Parlamento, porque aqueles líderes latino-americanos, acostumados a afagar ditadores mundo afora, a oferecer apoio diplomático e amizade a ditadores sanguinários, que praticam atrocidades, que violentam os direitos humanos. Com que justificativa estes mesmos que oferecem respaldo ao autoritarismo em alguns países se arvoram em defensores da democracia no Paraguai, ignorando que lá se praticou ato que corresponde às expectativas da sociedade com base nos preceitos constitucionais. Hugo Chávez invade emissoras de televisão, censura a imprensa. Se não gosta do tratamento em determinado hotel onde se hospeda, o desapropria. E ele é recebido no Mercosul, onde terá o seu mais novo palanque para a sua peroração cansativa, ultrapassada e, sobretudo, autoritária. E o Paraguai é afastado como represália, porque não querem que o Paraguai decida a respeito do seu próprio futuro. Não querem que o Paraguai exercite na plenitude aquilo que entende ser democrático na busca dos seus objetivos. Eu vou conceder, presidente, com a sua permissão, uma parte à senadora Ana Amélia, que tem se interessado muito por essas questões ligadas ao Paraguai, e comunicando, inclusive, que o presidente Frederico Franco, com quem conversei no sábado por telefone, convida ao Senado brasileiro, a uma comissão que aqui foi constituída e da qual Vossa Excelência faz parte, para que possamos no próximo sábado visitar o seu país e conferir o que ocorre por lá, o que se passa em Assunção e no Paraguai. Eu concedo a Vossa Excelência a parte.
Caro senador Álvaro Dias, em primeiro lugar, queria cumprimentá-lo pelo empenho com que trata de repor e de destacar a questão de defendermos aqui, com alguma intransigência, a soberania dos países amigos na região. A todos os países, mas especialmente aqueles dos quais temos responsabilidade histórica. Queria renovar os cumprimentos à Vossa Excelência pelo esforço que vem fazendo para preencher o vazio deixado pela ausência de uma diplomacia mais eficaz nesse processo, para evitar que nós percamos um aliado tão importante quanto o Paraguai, hoje o quarto maior produtor de soja da região, e também que usa os portos brasileiros, inclusive do seu estado do Paraná, para exportação. Então, o Brasil é muito importante, o Paraguai é muito importante nessa parceria e tomara que a OEA dê uma palavra tranquilizadora para evitar um contencioso desnecessário neste momento na região. Muito obrigado, senadora Amélia. Presidente, apenas 2 minutos para a conclusão. Na verdade, essa infeliz decisão do Mercosul é injusta e contraditória. Ao tempo em que acolhe alguém que pratica atrocidades contra a imprensa, contra os direitos humanos de modo geral, seja acolhido no Mercosul em festa, para fazer dele o seu palanque preferencial na América Latina. Se o Mercosul tem sido um fracasso como bloco econômico, talvez possa ser um sucesso como palanque para Hugo Chávez. Mas, sem dúvida, nos entristece pelo fato de tentar afastar um país que tenta decidir o seu próprio destino, a seu juízo, percorrendo o caminho da constitucionalidade. O nosso país não tem o direito de questionar a Constituição paraguaia, mas tem o dever de respeitar a sua. Questionamos agora a Constituição paraguaia. Podemos até não concordar com o seu texto, mas é a Constituição vigente e no artigo 225 possibilita este procedimento ágil para um julgamento político em razão de ter o presidente perdido a confiança. E no nosso caso, o dispositivo constitucional nos obriga, ao governo e aos brasileiros, a respeitar a autodeterminação dos povos e a soberania de todas as nações do mundo. Ao tempo em que o nosso governo aplaude a ditadura do Irã, de Cuba, da Venezuela, se irmana às ações de Evo Morales, que contraria os interesses do Brasil, especialmente no que diz respeito à questão do petróleo. Enquanto isso ocorre, o Brasil e o nosso governo trata mal um país que tem sido nosso parceiro, inclusive pela importância de Itaipu, que nos une, não apenas geograficamente, mas economicamente, socialmente, e a nossa relação com o Paraguai não é meramente geográfica, é humana, porque estamos misturados uns aos outros, pelas circunstâncias da fronteira e pelos ideais em comum. Portanto, o nosso repúdio à decisão adotada, a meu ver, precipitadamente pelo Mercosul, por algumas lideranças da América Latina. E lamento profundamente que as autoridades brasileiras estejam a reboque de lideranças que não possuem o nível necessário para tratar de assuntos que dizem respeito à integração latino-americana. Muito obrigado, senhor presidente.